inédita no mundo. Ela foi desenvolvida no espaço de 2001 a 2011. Você estava assistindo à reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, que analisa projetos, e passa a acompanhar agora a reunião da Comissão de Educação, que realiza a 6ª audiência pública para debater o Plano Nacional de Educação. Acompanhe. As escolas inclusivas, as escolas para surdos, as escolas que já seguem uma perspectiva inclusiva bilíngue, e analisou 9.200 estudantes surdos. Observem ali os dados. Foi uma pesquisa em 15 estados, próximo slide, por gentileza, e o professor Capovilla, que é da USP, apresenta os seguintes resultados. Os estudantes surdos aprendem mais e melhor em escolas bilíngues, ou seja, em escolas regulares, mas especializadas no ensino dos alunos surdos na língua de instrução Libras, com apoio do português escrito. Aprendem melhor, têm um vocabulário melhor, escrevem melhor, conhecem mais da língua de sinais, ou seja, eles estão no nível melhor do que muitos alunos ouvintes não surdos que estão na educação regular. E os surdos que estão na escola inclusiva, eles apresentaram resultados negativos, não é? Ele pesquisou durante quanto tempo, e as verbas foram milhões de reais investidas nessa pesquisa, e justamente é necessário que o MEC atente para isso, porque o MEC gastou dinheiro nessa pesquisa e não quer mudar a sua perspectiva em relação à comunidade surda. Nós queremos dizer que o nosso conceito é um conceito teórico, mas um conceito diferente do MEC quando se fala em questões bilíngues. Porque o MEC diz o seguinte: o português deve ser a língua primeira e a língua de instrução. E a língua de sinais é uma língua secundária que fica ali na sala por meio da presença do intérprete. Mas a nossa proposta é diferente do MEC, é que a língua 1 de instrução seja a língua de sinais e a língua 2 seja o português escrito. Nós não aceitamos que tenha na sala de aula intérpretes que usem, por exemplo, o português sinalizado, que é o que muitas vezes acontece, e os alunos são prejudicados porque no contraturno tende a haver uma compensação, como se a língua de sinais fosse apenas uma compensação e não uma língua real, um idioma de porte. Dentro da sala, e a gente tem de pensar também, não só em escolas bilíngues. A nossa proposta é que seja respeitado o decreto 5626, que propõe turmas bilíngues dentro das escolas inclusivas, que dentro daquela turma tem alunos surdos e um professor surdo ou um professor bilíngue para ministrar todos os conteúdos, como os demais alunos têm o acesso. As escolas inclusivas são escolas que podem ser um recurso para a família, com o português oral sendo a língua de instrução, e com o AEE, porque nós sabemos que, apesar de todas as falhas, nós sabemos que existem locais no Brasil em que é necessário isso, e isso demanda uma verba maior, que é a dupla matrícula. E isso é muito interessante para as secretarias de educação, por exemplo, ter um dinheiro em dobro, não é? É direito dos surdos oralizados, é direito da família escolher. Então, a FENEIS é uma federação que representa os surdos implantados, que tem implante coclear, que são oralizados e que são sinalizados. Mas nós sabemos que a maioria dos surdos preferem a língua de sinais da sinalização. Próximo slide. A AIDA, que é a Aliança Internacional de Pessoas com Deficiência, diz o seguinte, que as crianças surdas... Estamos falando que a FENEIS é ligada à Federação Mundial de Surdos, que é vinculada à AIDA e é vinculada à ONU. Então, a AIDA tem um poder internacional que é embasado pela ONU. Então, a AIDA foi uma das promotoras ou uma das que lutaram para que houvesse essa convenção dos direitos das pessoas. A Federação Mundial de Surdos está ligada à AIDA. Né? Então, e a FENEIS está ligada à Federação Mundial de Surdos. Então, todos nós estamos imbuídos dessa responsabilidade de defender a legislação internacional e nacional em favor das escolas bilíngues. E diz o seguinte nesse texto: as crianças surdas precisam ser incluídas principalmente através da língua, primeiramente, e da cultura mais apropriada, antes de serem incluídas nas diferentes áreas em estágios posteriores. Porque, por exemplo, é preciso primeiro que a criança tenha um contato com seus pares surdos, com os adultos surdos, e a inclusão não permite isso. Dentro de um espaço bilíngue, a criança vai estar adquirindo os conhecimentos e vai poder estar no ensino médio, na faculdade, melhor incluída socialmente e educacionalmente.
Próximo, por gentileza. Rapidamente falando agora sobre o PNE e sobre a evolução histórica sobre a educação de surdos, que é o interesse e o nosso foco. Próximo slide. Então, o MEC apresenta o projeto de lei do PNE para o Congresso Nacional. Essa é a proposta, 4.4. E dizia o seguinte: oferta de educação bilíngue em língua portuguesa e em língua de sinais. E aí eu pergunto o seguinte: esse conceito bilíngue do MEC, ele privilegia a língua majoritária, a língua a qual nós não temos acesso porque não ouvimos. Então, o MEC não vê que, em primeiro lugar, deve vir, próximo slide, por favor, a língua de sinais. Não é? Como está previsto no texto do deputado Ângelo Vagnoni. A FENES foi, conversou com o deputado Ângelo Vagnoni, apresentou a legislação vigente no país, como o decreto 5626, a própria convenção da ONU, e falou sobre a garantia que deve ser garantida a oferta de educação bilíngue em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Esse foi o texto aprovado e o texto que chegou para o Senado. E esse texto, ele respeita os movimentos surdos, ele respeita o povo surdo, que já soma milhões de pessoas no país. Então, ele respeita a comunidade surda. Próximo slide, já para encerrar. O texto que foi alterado ali na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E nós percebemos ali uma supressão de uma palavra que faz que causa uma grande diferença, não é? Porque nós tínhamos proposto em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. E ali no texto proposto existe uma malícia no conceito, existe uma certa maldade no discurso, porque escolas bilíngues inclusivas. É óbvio que as escolas bilíngues são inclusivas, mas aí vai se pensar que, se houver o intérprete de língua de sinais, qualquer escola já é bilíngue. E isso distorce o conceito da comunidade surda, o conceito que está presente na legislação vigente do país e que está, inclusive, respaldado pela própria ONU. Qual foi o objetivo de se suprimir essas duas palavras? Qual foi essas três palavras? Qual foi o objetivo? Por que ignorar os reclames da comunidade surda, cerca de 9 milhões de pessoas no Brasil? O MEC quer impor uma ditadura que os surdos têm que estar incluídos, e sendo que lá na escola inclusiva a língua majoritária e a língua de instrução é a língua portuguesa. Não, os surdos têm que estar no seu espaço bilíngue, em escolas regulares, bilíngues e públicas. Nós temos lá a disciplina em língua espanhola, a disciplina em língua inglesa. Lá nós temos uma escola bilíngue, inglês-português, só porque tem a disciplina em inglês na escola? É óbvio que não. Então, está havendo uma falta de compreensão de questões linguísticas aí. O conceito está distorcido e a língua de sinais não pode ser inferiorizada e por isso nós estamos aqui. Próximo slide para encerrar. O texto de consenso entre o MEC e o senador Vital Rego acata e dita o seguinte: e em escolas e classes bilíngues. Né? Então, essa é a proposta de tirar a palavra bilíngue. Por quê? Porque a FENES foi e conversou com o senador Vital Rego. E ele acatou a nossa proposta. Por quê? Porque nós explicamos no seguinte texto. Vamos passar. No texto do senador Vital Rego, então, a diferenciação entre escola bilíngue e classes bilíngues e escola inclusiva se desfez. O que significa dizer que qualquer escola poderá ter a adjetivação de bilíngue apenas pelo fato de ter intérpretes de língua e falantes de Libras e português no mesmo espaço. Mas essas não serão escolas bilíngues, não serão escolas diferenciadas que definam políticas linguísticas, também necessariamente diferenciadas para surdos, cuja língua de instrução deve ser diretamente a Libras, né? Isso é diferente, porque os deficientes auditivos, as pessoas com deficiência auditiva, ou seja, uma surdez leve e moderada, elas podem perfeitamente acompanhar dentro de um espaço inclusivo, de uma escola inclusiva. Fala sério, surdos profundos e surdos com surdez severa, eles não podem estar nesse tipo. Eu perdoo nesse tipo de escola. Eu peço perdão aos senadores, peço desculpa, mas é uma vergonha o que o MEC tem feito. Isso é uma opressão linguística da parte do MEC e isso não se faz em termos de direitos humanos, como foi dito. A luta do MEC pelas escolas inclusivas, escolas comuns, não resolve a necessidade
da pessoa surda de ter um ambiente linguístico natural para a aquisição da língua de sinais, porque o atendimento educacional especializado, ele promove poucas horas e não promove a presença de professores surdos, promove geralmente a presença de intérpretes de língua de sinais no contraturno, não é? Então, o contraturno, sendo no contraturno, não resolve. A educação bilíngue, ela é suplementar e deve ser única. Eu sou surda, eu estou falando como surda, eu sou doutora em educação, eu sou professora do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, eu sou concursada, eu sou professora que trabalho no curso de pedagogia bilíngue. Então, eu estou falando em nome da pessoa surda, a educação que nós queremos. Nós queremos uma educação de qualidade. Nós não queremos ser oprimidos, professores surdos únicos oprimidos dentro de uma escola inclusiva, como já tem acontecido. Não é? A atual política inclusiva do MEC, ela privilegia a dupla matrícula. Não é? Isso tem acontecido em vários países, em vários estados do país, e isso é interesse das secretarias de educação. Por quê? Porque aumenta a verba. Então, eles vão receber uma verba em dobro, vão suprimir o atendimento educacional especializado para surdos, como tem acontecido, e o surdo fica com a educação de péssima qualidade, as escolas de surdos são fechadas e são transformadas em atendimento educacional especializado, como diz ali o slide. Isso é discriminação, isso fere a Constituição da ONU, né? Agrega uma transferência de recurso a mais às secretarias. Ou seja, isso é uma visão capitalista e muito interesseira das secretarias. A última frase diz que a verba destinada à dupla matrícula deve ser canalizada para a educação integral nas escolas bilíngues. Ou seja, que se use essa verba para se aplicar nas escolas bilíngues, nas escolas regulares públicas bilíngues, né? Essa verba de dupla matrícula, que se use, então, nas escolas bilíngues, por que não? Para finalizar, nós pedimos que volte o texto do relator Ângelo Vagnoni, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, respeitando a sociedade civil organizada, que diz que a educação bilíngue deve acontecer em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Nós pedimos que se o texto seja retornado, porque esse texto respeita e dá 3 opções de escolha para as famílias: escolas inclusivas, escolas bilíngues ou classes bilíngues dentro de escolas inclusivas. A família que tem o direito de escolher e não o Estado de impor. A intérprete avisa que o sinal sonoro soou novamente e ela diz que está concluindo rapidamente e diz o seguinte: que a Convenção rege que, na elaboração e implementação da legislação e políticas para executar a presente Convenção e em outros processos de tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, elas devem ser consultadas, devem ser envolvidas ativamente no processo. E o que nós surdos queremos? Nós queremos exatamente isso, ser respeitados, ser consultados no processo. Isso é muito sério. A FENES, a Confederação Brasileira de Desporto, nós somos surdos. Vem cá, Gustavo, por favor, para que eles vejam as autoridades surdas presentes, os representantes surdos presentes aqui. O Gustavo, aqui, o senhor Gustavo, ele é presidente da CBDS, nós estamos representando os surdos de todo o Brasil. E nós queremos dizer o quê? Nós queremos dizer que nada sobre nós sem nós. Nós afirmamos que nenhum outro segmento de deficiência ou gestores e autoridades públicas podem nos impor a educação que não foi decidida por nós. A Convenção da ONU diz: nada sobre nós sem nós. E nós surdos estamos aqui e nós queremos dizer que essa é a educação que nós queremos e é ela que estamos exigindo aqui. Queremos pedir com muito carinho e apelar mesmo ao senador Álvaro Dias, que é o relator do processo. A sua responsabilidade, senador, é muito grande. Que você ouça os reclames da comunidade surda e que faça tudo sobre nós, mas tudo conosco junto. Não mandando em nós, mas com a nossa presença, com a nossa participação. Eu quero agradecer, que eu sei que você vai ser favorável a esse nosso pedido. Quero agradecer e dizer que no Diário Oficial foi colocado o quê? A Política Nacional de Educação Bilíngue para Surdos. Isso já foi publicado no Diário Oficial. Isso significa o quê? Que nós teremos um GT
7 pessoas surdas indicadas pela FENES. Nós já conversamos com a professora Macaé e ela não nos ouviu, porque ela queria focar na política e de formação de professores, né? E nós queremos ir além, nós queremos falar de uma política bilíngue dentro do sistema educacional público e regular. E o MEC está pensando só em formação. Nós queremos a formação também. Nós respeitamos o MEC nesse sentido, mas nós queremos que haja um aprofundamento das discussões e um avançar dessas discussões. Então, a FENES está indicando 7 pessoas e o MEC 6 pessoas, mas o MEC colocou na comissão 8 pessoas, ou seja, a maioria é governista e os surdos ficaram com 7 vagas, diferentemente da nossa conversa, inclusive, com o ministro Mercadante. Isso já foi assinado, mas a FENES continua sendo inferiorizada e a comunidade sendo inferiorizada. E nós estamos vendo que a Convenção da ONU está sendo desrespeitada no país e é necessário que essa casa observe o que está acontecendo, os desmandos que estão acontecendo dentro da área governista. Não está havendo abertura para que os movimentos sociais falem e a FENES não está satisfeita com isso. Muito obrigada. Quero agradecer. O senhor Gustavo gostaria de pedir só um minutinho. Ele está dizendo o seguinte: eu gostaria de dizer para vocês que eu estudei numa escola bilíngue. A minha esposa é surda, eu tenho 2 filhos que são ouvintes, e esses filhos podem estar dentro das escolas bilíngues, né? Eu vi falando sobre a obrigatoriedade da inclusão, eu respeito, mas eu digo o seguinte: a família que tem que escolher. Se eu tenho um filho, eu tenho que escolher em qual escola eu vou colocar meu filho, eu tenho que ter esse direito. E eu agradeço a palavra. Muito obrigado.